Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje iremos discorrer sobre um assunto bastante polêmico. Afinal, o cristão pode ou não pode contrair o segundo matrimônio? Eu sou seu irmão Wilton Romualdo. Bem-vindo em meu canal. Meus queridos, essa é uma problemática em que não se resolve apenas em um diálogo, em apenas um só versículo, mas nós temos sim que atermos aos preceitos bíblicos, não de forma simplória, mas meditando bastante para que nós tenhamos êxito na edificação da vida do cristão, seja onde ele estiver. Nós queremos aqui antecipar que a nossa base é a Bíblia e assim nós devemos a ter. Claro que há convicções divergentes e eu sei que com esse vídeo nós não iremos agradar muitas pessoas. Na verdade, nós podemos até causar repulsa. Mas, se você caiu aqui pela primeira vez, eu lhe peço, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu joinha, deixe também o seu comentário para que nós possamos entender qual que é a sua convicção religiosa, qual que é a sua convicção geral deste assunto e de outros mais. Amém? Então nós vamos já dar início, porque eu vejo para os cristãos que o casamento é uma ordenança divina, né? Deus constituiu a família através do casamento. E assim, eu tenho a plena convicção que o casamento cristão, ele tem 4 pilares, pelo menos 4 pilares, 4 fundamentos. O primeiro, o casamento cristão, ele é heterossexual. O casamento cristão, ele é heteronormativo, é heterossexual, ou seja, o casamento cristão só pode acontecer entre um homem e uma mulher. Isso ainda está lá no livro da Gênesis, no capítulo número 2 e o versículo de número 24. E outros mais que nós podemos discorrer. Mas esse vídeo tem um cunho bastante dinâmico para que não seja prolongado. Amém? Então, o primeiro pilar é a heterossexualidade no casamento. O segundo pilar, podemos assim dizer, é a monogamia. Deus deixou o casamento monogâmico, também está lá no livro da Gênesis, no mesmo capítulo e no mesmo versículo nós vamos ver as palavras homem, mulher, macho e fêmea. E nós assim podemos dizer que o nosso casamento cristão, o segundo pilar é a monogamia. Já joga por terra aí a falácia do ensino do poliamor. Não. No que tange ao casamento, é monogamia. Não se atende outro preceito. O terceiro pilar, o terceiro eixo, podemos também assim dizer, do casamento, o casamento ele é monossomático. O que isso significa? Isso significa que um se soma a outro. Então, entre duas pessoas, nós nos somamos a outro. Nós temos que entender que o casamento, na verdade, quando nós se somamos a outro, nós não buscamos a nossa felicidade própria, mas nós casamos para dar felicidade a outro. Então, é um pilar que nós temos que entender. Nós nos somamos a outro. Outro entendimento que o ato de sermos monossomático, Deus preparou o homem e a mulher para ter uma sexualidade, sim, uma sexualidade. O sexo, Deus sempre se preocupou com a atividade sexual. É por isso que os textos bíblicos nos trazem a fornicação, ou seja, o ato sexual antes do casamento é um pecado, né? Quando nós discorremos, quando nós andamos nos textos bíblicos, nós também vamos perceber que o sexo fora do casamento, ou seja, o sexo com a pessoa casada, que com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge, também comete pecado. E da mesma forma, quando
a gente se soma a outra pessoa, quando nós nos casamos e nós não tem sexo com essa pessoa, também é um pecado, porque as Escrituras nos deixam assim também, desde o livro das Gênesis. Foi por isso, um dos motivos, né, que Deus constituiu o homem e a mulher, foi para procriar, amém? E outros mais. Mas o quarto pilar, e aqui já começa a dar um entendimento, o nosso casamento, o casamento cristão, ele é indissolúvel, indissolúvel. Isso está lá em Mateus capítulo 19, o verso 6, o que Deus uniu, não se separa o homem. Mas então, como que nós vamos lidar com essa situação? Na verdade, meus queridos, Deus nunca quis que o homem se separasse. Nós temos que dividir aí, para nós entendermos, nas vontades do nosso Deus. Eu entendo que existe a vontade diretiva de Deus, que é a vontade que Ele nos direciona, a vontade que Ele tem, e a vontade permissiva de Deus, né? Deus preocupou desde a criação com a nossa manutenção, preocupou-se com a sexualidade, que está lá em Gênesis 2:20, Ele preocupou-se em dar-nos cuidado e nos preocupou também com a união monogâmica, heterossexual, monossomática e a indissolubilidade do casamento. Então nós temos que ater a isso. Disso isto, meus queridos, nós já podemos verificar que Deus não quer um segundo casamento. A verdade é essa. Deus não quer. A vontade diretiva de Deus é que não se tenha um segundo casamento. Mas nós podemos ver que a própria Escritura permite, ou melhor dizendo, tolera o divórcio. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 19, o verso também de número 9, o verso de número 9, vai ser claro, mas tem uma condicionante. Jesus vai dizer àqueles que o indagavam que por causa da dureza do nosso coração foi que Moisés permitiu dar carta de divórcio. Então, não é a vontade diretiva, é uma permissão, é uma tolerância. Mas nesse mesmo versículo, não se há nada que se comprova que ele está falando. Você pode divorciar, mas você pode casar, né? Isso é literalidade do texto. Literalmente está categoricamente. Tolera o divórcio, mas não há permissão para um casamento. Neste texto, nós vamos ver um pouco mais à frente, há algo a ver nos textos bíblicos para que nós possamos meditar sobre esse assunto. Quando nós viajamos até em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículos de 8 a 9, 8 e 9, nós vamos ver que o texto bíblico, ele vai nos dar possibilidades de novo casamento. Primeiro, o texto vai dizer que as viúvas deveriam ficar como estão, mas se não consegue, que case, porque é melhor casar do que abrasar. Mas a orientação bíblica é que as viúvas podem contrair um novo casamento, né? E quando nesse mesmo capítulo, no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 7, quando nós chegamos no versículo de número 15, nós vamos ver que também há uma outra possibilidade, porque o texto vai dizer, o texto está epigrafado, que aquele irmão ou a irmã que tem um marido descrente, ou seja, o marido que não confessa a mesma fé, a fé cristã, se deixar o lar, se deixar o cônjuge que ficou está desobrigado da servidão. Então nós vemos aí a possibilidade de um novo casamento, possibilidade de um novo casamento. Isso chama-se convicção bíblica, meus queridos, né? Por quê? Porque pode ser interpretado de forma diversa? Sim, pode ser interpretado de forma diversa. Porém, a literalidade do texto nos deixa claro essa possibilidade. Porém, entretanto, contudo e todavia,
Nós não podemos normatizar o que é uma mera possibilidade como um mandamento cristão. É essa tônica que nós temos que tomar cuidado quando se diz em casamento, em segundo casamento. Eu, particularmente, eu defendo a tese da indissolubilidade do casamento. O casamento ele é indissolúvel, mas há nuances e nós não podemos negar que os textos bíblicos nos dão uma noção de possibilidade de um novo casamento. E nesse texto, antes que as pessoas me questionam que é Paulo que está dando essa orientação, nós também temos que lembrar que lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 3 e o verso de número 16, Paulo também, o mesmo apóstolo, vai nos orientar que toda a escritura é apta para nos ensinar. E nós protestantes, nós cremos assim que o cânon ou o canon, foi todo ele inspirado pelo Espírito Santo. Então nós temos que entender que uma exegese nesse problema de tão grande repercussão, ela deve ser analisada por todo o arcabouço bíblico que nós temos em mãos. E esse é mais um titânio bíblico que nos mostra e que nos ensina para que nós possamos seguir a nossa fé. Amém? Quando nós seguimos ainda mais, nós temos que atentar que o evangelho é muito simples. O evangelho é simples, mas ele não pode ser simplista. Você pegar apenas um versículo bíblico e assim comandar a vida de pessoas, orientar pessoas de forma efetiva. Eu quero trazer aqui para os irmãos, tenho convicção pessoal que apenas um casamento é aceitável, porque Deus, ele perdoa os pecados, nós vamos ver um pouco à frente, mas ele não tira as consequências. Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós temos que ver todo o contexto de que Jesus estava vivendo naquele momento, quando ele falou o que está descrito em Mateus, capítulo 19 e versículo 9, Nós temos que entender que Jesus estava sendo tentado por fariseus, ou seja, eles estavam tentando pegar Jesus em algum ponto em que ele se equivocasse na lei, pois Jesus era chamado de rabi, ou seja, de mestre, e ali eles procuravam qualquer coisa que pudesse condenar Jesus. Então é por isso que ele respondeu de forma direta, usando inclusive os preceitos da Torá. Inclusive nós temos aqui no canal outros vídeos que falam sobre a Torá, sobre o entendimento da Torá e sobre a transliteração da palavra Torá. E vocês podem estar pesquisando e nós vamos deixar aqui na descrição os links desses vídeos que poderá assim assessorar melhor nesse entendimento. Mas dentro desse contexto já surge o primeiro problema para a igreja tratar. Então como que nós vamos fazer com aqueles irmãos que não conheciam a palavra, que se separaram, divorciaram antes de se converterem? E agora eles se converteram, estão na igreja, já se casaram novamente e já não tem mais como ele buscar o cônjuge e pedir um perdão, tentar uma reconciliação, porque as famílias já estão todas na situação de uma readequação a qual não tem como mais deixar. Como que nós vamos ver se a palavra de Deus fala que ela é indissolúvel? Como eu disse aos irmãos, nós temos que tomar bastante cuidado com essa situação, porque se nós afirmarmos que essa pessoa está condenada, como que eu vou fazer? Então aí eu entro no texto a qual eu falei, que está lá em 2 Timóteo 3,16 e outros mais. O que o texto bíblico fala com o novo convertido? Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, e o verso 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então ela é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
de uma forma bem simples e direta nessa situação. Será que Jesus não os perdoa? Analise você. É convicção minha que sim. É convicção. O que é convicção? É diferente de achar. Quando eu tenho uma convicção, eu apresento um contra-argumento, ou seja, no caso do cristão, nós apresentamos a Bíblia Sagrada. Mas aí aparece um outro problema. E os nossos irmãos em Cristo, que já eram crentes e que se divorciaram por causa de desvio de conduta mesmo, se perderam no meio do caminho, e da mesma forma não tem como a gente relevar isso. Então aí eu trago para os irmãos uma reflexão bem forte. Na verdade, nós temos que pregar o que Cristo, ou seja, o que o Verbo, que desde a eternidade passada nos prega. É aquilo que eu falei no início. O casamento ele é indissolúvel e às vezes isso soa mal. É aqui que entra a parte que eu falei que talvez eu perca até amigos e conhecidos com esse vídeo, porque nós temos que pregar a verdade. A pessoa conhece e ali é a palavra e ali põe um deslize qualquer, deixa a família e vai para o mundo, ou até mesmo permanece na igreja. São as dracmas perdidas, a verdade é essa. Está na igreja, mas age como se não estivesse. Nós temos que entender, e aqui por analogia eu quero trazer para os irmãos o que está lá em Êxodo, no capítulo número 12, e eu digo e reafirmo novamente, isso é uma analogia. Quando nós vamos até em Êxodo, capítulo número 12, na instituição da Páscoa, nós vemos que, entre outras coisas, os irmãos ali, fazendo os preparativos para a Páscoa, eles tinham que comer o cordeiro, tinham que comer aquilo que era a sombra de Cristo, completamente, todo o cordeiro, mas com ervas amargas. O que eu quero dizer com isso? O Verbo que se fez carne, a letra que se revelou em salvação para nós, ela é amarga, nem sempre é doce, ela traz um gosto amargo. E assim, eu quero dizer que ainda assim está errado. Se você se separou, se você fez assim, você foi contra os desígnios de Deus. A vontade suprema de Deus não foi levada em conta. Mas e assim? Então, eles estão condenados? De um lado está aquele que pecou, de outro lado está a igreja. Será que Deus instituiu a igreja para ser juiz? Não, meus irmãos, não, por certo não. No Salmo de número 103 e o verso de número 17, vai dizer que a misericórdia do nosso Deus dura de eternidade a eternidade. E essa misericórdia é para aqueles que o temem, ou seja, houve arrependimento, houve um coração quebrantado, não cabe à igreja julgar, é a pessoa com Deus. Por outro lado, nós temos que entender que a Escritura, toda a Escritura, só nos aponta um único pecado que não tem o perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Isso nós podemos ver lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 31 e 32. Assim, podemos dizer que nada está perdido na vida cristã. Se você não blasfemou contra o Espírito Santo, você ainda tem como ser redimido. Outro ponto que nós devemos verificar é que o nosso Deus, ele não mira apenas na obra. E para mostrar isso bem claro, ele vê que o salvo tem boas obras, mas as boas obras não traz a salvação. A salvação é dom de Deus. Então, quando nós aliamos as atitudes das pessoas referente às Escrituras, o que nós devemos fazer, a igreja foi levantada para pregar e mostrar a vontade diretiva de Deus. O julgamento cabe apenas a Deus. Isso nós podemos ver que as obras não nos traz a salvação, e sim, é a graça de Deus que traz a salvação. Isso está escrito lá em Efésios, no capítulo número 2, e o verso de número 8 e 9.
E assim nós temos que tomar muito cuidado com o julgamento, porque na verdade, meus queridos, a igreja é apenas ministrante do remédio que salva, que liberta. Nós somos apenas ministrante, é como se nós fôssemos enfermeiros, mas quem cura é o médico dos médicos, que é Jesus, o Cristo, o nosso Messias. É Ele que hoje é o nosso advogado e amanhã Ele vai ser o reto juiz, mas hoje Ele é o nosso advogado. Então nós não temos o direito de apontar esse ou aquele. Então o que nós temos que fazer é apontar o evangelho que salva. Essa é a função da igreja. Mas esta é uma discussão que não acaba em minutos, é uma discussão longa, é um preâmbulo apenas esse vídeo para que nós possamos começar a meditar. E quando nós vamos para as Escrituras novamente, é onde nós temos que ser zelosos pelas Escrituras e o entendimento da real vontade do Deus em nossas vidas. Nós podemos entender que Deus quer que nós o imitemos. Está lá em Efésios, no capítulo de número 5, o verso de número 1. Nós temos que ser imitadores de Deus. E quando nós somos imitadores de Deus, nós podemos enxergar a nossa pequenez. Porque foi Ele que deu o teu Filho unigênito para que nós, pecadores, e na antiga aliança nós somos comparados como pessoas que traíam o noivo, traíam o marido. E assim nós entendemos que Deus sempre nos perdoa quando há um coração quebrantado e nós não podemos julgar as pessoas. E eu aqui não estou fazendo apologia para aqueles que usam o evangelho, molda o evangelho às suas vidas errôneas. O que eu quero dizer é que a misericórdia de Deus, ela abrange todo e qualquer tipo de pecador que se arrepende daquilo que fez. Nada está perdido. O que eu tenho convicção é que o casamento é único casamento. E que o texto bíblico nos deixa margem para ter entendimento da possibilidade, no caso de viuvez e no caso do cônjuge deixar o lar. São esses tópicos em que eu tenho convicção. Deixa nos comentários o que você acha. Deixa para nós, para que nós possamos nos interagir. Mas este é um debate que deve continuar. Fique atento em nosso canal, ative o sininho para ver as nossas postagens. Amém? Fique aqui esse preâmbulo deste estudo que deve ter sequência e que Deus os abençoe. E lembre, curta, se inscreva, compartilhe, seja integrante dessa família. E ainda mais, ouça tudo com avidez, como os nossos irmãos que moraram em Bereia, mas não tome como verdade absoluta. Vá para a Escritura e veja se é mesmo assim. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus.